Com esse tema há 6 anos e no início a gente falava de moda inclusiva, escutava o pessoal sair correndo, porque não sabia o que era, porque não tinha interesse. Então de ver, às vezes as pessoas dizem, é pouca gente, não interessa. Eu acho que poder falar desse tema, poder desenvolver esse tema é um orgulho para mim, e como eu falava com o colega, que é uma necessidade, visto os primeiros passos ainda que a inclusão dá no Brasil, né? Então, só para falar um pouquinho, faz 6 anos que eu trabalho esse tema. Eu comecei o meu mestrado na UFSC, em Santa Catarina, e lá o meu orientador me propôs esse tema falando, Bruna, você está aqui querendo fazer moda, e como que é a moda para pessoas com deficiência? E eu, assim, bem ignorante mesmo, falei, comprar roupa e usa, né? Não é assim que a gente faz? Ela, e aí, funciona bem? Eles colocam e conseguem se vestir sozinhos, conseguem ir para todos os lugares? Eu falei, não sei, sabe que eu já tinha feito 4 anos de graduação, mais 2 de especialização, e nunca tinha ouvido ninguém falar de moda inclusiva ou moda funcional, o que era isso. Então eu falei, acho que sim, né? Não me preocupava muito, até porque a gente tem disciplina de ergonomia no curso de moda, mas não é assim com tanto afinco, né? Então eu não parava para pensar nisso. A partir disso eu comecei a pesquisar, vi essa lacuna gigante que existe entre um produto bonito, um produto com estética e um produto com usabilidade que permite que um usuário de cadeira de rodas, de muleta, computação, se vista sozinho e consiga ir aos lugares e consiga comprar, consiga comunicar seu estilo, comunicar moda também com as roupas, né? Ter autonomia, ter saúde no uso desses produtos. Então aí que eu comecei essa trajetória que não acabou, né? Acabou a parte acadêmica, agora com o meu doutorado, mas que eu procuro continuar desenvolvendo, né, de N maneiras aqui em Curitiba, enfim, em todo lugar, de modo geral, né? Então, para começar a conversar um pouquinho com vocês, né, eu trago o que é, né? Porque se fala muito de moda inclusiva, já existem alguns desfiles de moda inclusiva no Brasil, não sei se vocês já ouviram falar, e eu falo moda funcional. Por que moda funcional? Moda funcional é aquela que visa dar funcionalidade. Quando a gente fala funcionalidade, a gente não pensa só na questão estética, mas que essa pessoa consiga colocar sozinha. Então, por exemplo, a pessoa acorda, ela está em casa, às vezes ela tem um cuidador, né, um usuário de cadeira de rodas, então a mãe ou esse cuidador vai lá e ajuda ela a se vestir, ela está vestidinha bonita, levam ela para o colégio ou para trabalhar. E chega lá, como que ela tira essa roupa para ir ao banheiro? Às vezes ela não consegue, porque é difícil. Porque a gente que não tem deficiência, não sei, cada um tem as suas especificidades, né? Mas a gente estica a coluna, dobra, puxa, encolhe a barriga, e a pessoa que não consegue fazer isso? Ela consegue ir até o lugar, mas depois ela não consegue tirar o casaco se ela fica com calor, ela não consegue ir ao banheiro, e por ela não ter esse acesso, ela não vai. Então ela deixa de estudar, ela deixa de trabalhar, ela deixa de conviver socialmente, ela deixa de ser uma pessoa produtiva que vai estar ajudando um cidadão, né, que tem todos os direitos e deveres, mas não consegue exercê-los. Então eu falo essa definição que é de Gupta, né, então é uma autora internacional, ela traz moda funcional, e no Brasil a gente fala de moda inclusiva, né, que segundo Auler, que é ex-secretária de Atenção da Pessoa com Deficiência de São Paulo, que começou os desfiles de moda inclusiva no Brasil, ela coloca que é uma proposta de moda que propõe incluir tipos de corpos que a indústria hoje não contempla. Pretende incluir pessoas com deficiência porque elas existem e são muitas. Então não é só fazer uma roupa funcional, é que ela consiga ter um sistema de transporte acessível para ir ao centro, ter uma calçada em bom estado para chegar lá na loja, conseguir adentrar a loja, ter uma atendente que saiba atender, conseguir acessar um provador para experimentar essa roupa, conseguir voltar para casa, conseguir vestir, tirar sozinha. Então são N fatores, né? Não é só a moda inclusiva que vai resolver todo o problema. Mas eu acho que nós como designers temos também esse dever de estar pensando, por isso que eu fico feliz de ver N tipos de pessoa aqui, né, de projetistas, porque eu acho que em cada coisa que a gente faz, a gente tem que pensar nesse design universal inclusivo de quem que vai poder usar. Só brancos, altos e ricos têm acesso ao meu produto? Ou será que eu posso, né? Ah tá, não é para todos, mas será que eu posso fazer acessível para mais alguns tipos de pessoa, né? Pessoas com sobrepeso, pessoas idosas, usuários de cadeira de roda, e assim a gente vai melhorando essa sociedade, tá? Então aqui como está colocado, inclusão no comprar, inclusão no vestir, acessibilidade, né? Conseguir usar essa roupa sozinha, ter acesso a esses produtos, autonomia, se vestir sozinho, saúde e segurança.
Então, nessas minhas pesquisas durante esses 6 anos, foram N casos de pessoas que falaram assim, ah, Bruna, a calça não era muito acessível, eu fui tentar colocar, e daí eu acabei prendendo a minha pele no zíper, sangrou, eu tive que ir para um hospital porque ficou trancada a peça de roupa. Ou, eu fui vestir um idoso e era muito apertado aqui na gola e ele sufocou, e aí eu fui puxar e eu acabei quase quebrando o braço de uma pessoa, né? Ou, eu tenho um amigo, tal, fulano, sofreu um acidente e não tinha convívio com a questão da deficiência. Então aí ele passou a usar uma cadeira de rodas que fosse permanente ou temporário. O que aconteceu? Ele ficou sentado em cima de um botão, aquilo virou uma ferida, virou uma escara, foi um internamento, ficou 1 mês internado num hospital devido a um botão de uma calça que não foi projetado para uma pessoa que ficava sentada muitas horas, né? Então parece que, né, é só questão de conforto. Não é só questão de conforto, é questão de saúde, é questão de gastos públicos mesmo, né? Autoestima, então, todo mundo se sente mais bonito quando tem, né, tá bem vestido, tem uma roupa que comunica o estilo que gosta. Ganho de tempo está diretamente relacionado. Então, N pessoas que disseram assim, eu gasto 40 minutos para trocar de roupa, né? E eu penso no mundo que a gente tem hoje, onde tempo é dinheiro, onde tempo é tudo, como que a pessoa fica 40 minutos se vestindo, né? Quanto tempo ela tem que acordar antes de sair para trabalhar para ter todo esse tempo, né? Então, essa roupa tem que ser funcional para que ela se vista em 5 minutos, 10 minutos, né? Olha lá, tá? E tudo isso vai gerar, então, qualidade de vida para esse usuário, e não só para ele, mas para a família dele, para todo mundo que está em volta dele, para a sociedade de um jeito geral. Tá? Então, quando Auler falou ali que existe muita gente, não sei quanto vocês estão acostumados a conversar sobre a questão da inclusão no Brasil, mas no Brasil, 1/4 praticamente da população, 25%, possui deficiência. Isso são mais de 45 milhões de pessoas. Então, às vezes, assim, eu ouço de design, eu não faço, porque, assim, é um ou outro, né? Não é um ou outro. Eu acho que 1/4 de 200 milhões é muita gente, né? É muita gente pra gente dizer, não, mas não tem condições, não compra, não tem porque eu não tô vendo. Onde que estão essas pessoas? Elas existem, a gente tem um dado oficial, um censo que diz que elas existem. Dizem mais, a maioria é deficiência visual. Então é que não aparece. Mas e como que uma pessoa com deficiência visual se veste? Ela precisa de uma acessibilidade também, tá? Deficiência motora, 7% da população tem deficiência motora. Claro que são diversos níveis, então severa, 3,33. 1,62% da população sequer se locomove. Então, muitas vezes fica em casa, fica no hospital, né? Fica numa instituição de amparo. Então, essas pessoas precisam de roupas que facilitem que o cuidador as vistas, porque elas não conseguem se vestir sozinhas, ok? Deficiência auditiva, 5%, deficiência intelectual, 1,4%, e tem as deficiências múltiplas ainda, né? Então, que pessoas que têm mais de um tipo dessas deficiências, ok? Causas da deficiência, então, para a gente como designer começar a pensar, né? 30% aqui, doenças em geral, e mais 20% problemas congênitos. Então, eu quero projetar para a inclusão, a gente tem que saber que a gente vai ter que colocar um pezinho lá na área da saúde, também começar a conhecer esse nosso usuário, qual que é essa deficiência, o que ela afeta na parte física dele, na parte intelectual, né? Quais são as limitações e quais são as potencialidades. Então ele não consegue, ele tem uma deficiência visual, mas o auditivo dele é muito bom, o tato dele é muito bom. Então eu posso explorar esse potencial dele para fazer um produto que ajude que ele consiga se desenvolver, usar, se vestir, enfim, tudo que ele precisa, né? Então, acidentes esportivos, acidentes de trânsito, mais como uma curiosidade, mais para a gente saber dessa necessidade que qualquer produto, a gente tem que ir lá e conhecer a realidade desse nosso usuário. E antes de começar a falar, né, eu estou falando aqui pessoa com deficiência, e eu já fui interpelada outras vezes, por que você fala pessoa com deficiência, é tão grosseiro? Fala especial, né, especial. Pessoa especial eu sou, você é, todo mundo é especial aqui, né? Por que a gente fala pessoa com deficiência, né? Então, ao longo da história, N termos foram sendo usados, né? Por exemplo, deficientes, né? Portador de deficiência, pessoa com necessidades especiais. E ao longo dos anos, as pessoas vêm lutando por um termo que as represente. Então, elas dizem, só eu sou especial? Não.
todos são especiais, uma grávida é especial, né? Um idoso é especial. Então nós não queremos ser especiais. Aliás, a luta deles de inclusão é para que eles não sejam especiais, para que eles sejam normais, né? Porque eles são, porque ninguém é diferente totalmente, todos temos as nossas especificidades. Depois, portador, por que não portador? Eu porto o copo de água e eu não porto mais. Então, se eu tenho uma deficiência, eu não posso tirar a minha deficiência e deixar em um lugar. Por isso a gente nunca deve chamar de portador, porque eles não portam. A deficiência está neles, eles não têm como tirar isso de uma hora para outra, tá? E por que não deficientes? Porque antes de ter uma deficiência, eles são pessoas. Então o termo que a gente usa correto é pessoas com deficiência, né? Até na minha banca, alguns professores começaram a ler a tese, começaram a assinalar. Ai, que termo grosseiro. E chegou lá na parte que eu falei, eles disseram, eu entendi porque você falou pessoa com deficiência. Aí no Brasil é a regra. Aqui não, aqui a gente não fala pessoas com deficiência. Então, ok, cada país tem a sua nomenclatura, mas no Brasil o termo certo é pessoa com deficiência, por isso que é o termo que eu uso aqui na apresentação, tá? Então, já passando um pouquinho, explicando um pouco de cada deficiência aí da moda, tá? Então, o que é a deficiência motora ou a deficiência física? Aquela que tem alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando comprometimento da função física. Tá, Bruna, e o que a moda pode fazer para facilitar essa interação, né, de pessoas com deficiência motora e a roupa? Então, são coisas simples, né? Às vezes a gente fica achando que é uma roupa cheia de coisas, né? O que essa roupa aqui tem que é tão diferente de uma roupa sem funcionalidade? A única coisa aqui é que ela é mais curtinha aqui nessa parte da frente e um pouquinho mais compridinha atrás. Então, a pessoa que fica sentada, por exemplo, se a minha blusa é comprida, o que acontece? Ela senta, fica um monte de pano sobrando aqui. Se é muito comprida atrás, ela senta em cima desse tecido e fica puxado, então ela não consegue, a roupa não fica com bom caimento no corpo. Então, uma roupa pensada para cadeirantes, ela é um pouquinho mais curta na frente, compridinha atrás, mas não demais, ou seja, é só para tapar o corpo e não para que ela fique sentada em cima, né? A parte dos fechos sempre na parte da frente, que é onde a gente tem mais alcance, e na parte da mão, geralmente tem um sistema de ajuste, porque no tocar a cadeira de roda, se for uma manga muito ampla, às vezes engata na cadeira, ou suja, ou engata nos dedos e pode até gerar, rasgar, furar. Então, são algumas coisas que são pensadas para cadeirantes que conseguem tocar a cadeira de rodas, né? Aqui a gente tem um exemplo de uma pessoa que muito provavelmente ela tem uma deficiência muito mais severa, então ela não consegue se vestir sozinha. Então os estudos falam o quê? Pessoas acamadas ou pessoas que têm uma deficiência, por exemplo, tetraplégico, né? Que não mexe nem a parte superior nem inferior do corpo. Então é mais fácil, a gente tem que pensar no cuidador dela. Como que é mais fácil o cuidador vesti-la? Então a pessoa fica paradinho assim, e ele veste pela frente e fecha atrás do corpo. Então ele faz esse movimento e ele consegue fechar na parte de trás do corpo dela, né? Então nesses casos é melhor, né, a pessoa com deficiência muito severa, o fecho na parte de trás. Essas calças, Bruna, ela tem um elástico aqui e ela abre aqui. Então pro cadeirante, homem, ele não precisa tirar toda a calça, ele tá sentadinho, ele simplesmente vai baixar e conseguir fazer as necessidades dele no banheiro. Gente, isso aqui é que nem eu falo para algumas pessoas, né, que usam cadeira de roda. Parece tão simples, mas para uma mulher, né, a gente demora para pensar que isso pode ser uma solução bacana. Por isso eu já vou falar um pouquinho mais de cocriação, a importância de a gente estar junto com esse usuário. Quando a gente for projetar, a gente sentar junto com ele, não só ir lá e coletar as informações, mas ele ter junto para a gente realmente conseguir captar todas essas necessidades de projeto, tá? Essa aqui, uma calça que abre em toda a lateral, ela baixa toda aqui no meio. Por quê? Uma pessoa com deficiência severa precisa trocar a fralda. Como que uma mãe faz para trocar a fralda? Existem N jeitos, né? Para fazer com uma criança é um jeito, para fazer com um adulto é outra. É um adulto levinho, é um adulto pesado, tem sobrepeso, né? Às vezes eles trocam que nem criança, levanta a perninha, puxa, às vezes tem que girar para um lado, girar para o outro. Então, cada deficiência a gente tem que estudar para saber como, tá? Mas esse acesso que a gente dá na roupa, então as aberturas maiores, elas ajudam muito, ok? Esse aqui é um exemplo. Aqui tem uma bolsa também, então, se tiver necessidade de bolsa coletora de urina, tem que ter um espaço para colocar essa bolsa na roupa também, tá? Só alguns exemplos.
Depois, deficiência visual e moda. Bruna, uma pessoa com deficiência visual, ela consegue se vestir, né? Ela tem os movimentos, mas e como que ela vai saber qual que é essa roupa? Qual que é a cor dessa roupa? Ela tem um monte de roupa pendurada lá e aí, tá? Então, alguns recursos que já estão sendo desenvolvidos. Roupas iguais frente e costas, é muito comum, né? Não sei se vocês já observaram, mas às vezes as pessoas com deficiência estão com a roupa do avesso, né? Ou de frente para trás, né? Então a roupa é igual dos dois lados, ou frente e costa, então se ela não é uma preocupação a menos que ela tem que ter, né? Depois, estampas com bordados em relevo ou braille. Aqui tem um exemplo de etiqueta, tá? Com braille aqui também, aqui outro, né? Uma etiqueta de composição. Aqui um exemplo de um catálogo de moda, né? Não é só a roupa em si, mas a comunicação de moda também, ok? Aqui um exemplo de um sistema desenvolvido por uma pesquisadora aqui da UFPR, muito bacana, que ele trabalha o braille junto com o sistema de cores, que você já deve ter aprendido também, e então ele funciona como um relógio, né? Tem um pontinho aqui no meio, se aponta para cima é o vermelho, se aponta lá para a direita, então é o alaranjado, e assim por diante. Então cada símbolo desses aqui, numa roupa, ele consegue indicar para a pessoa qual é a cor da roupa. E como ele é pequenininho, por exemplo, eu consigo compor esse código numa estampa e fazer toda a minha estampa acessível, né? Ah, ele não está vendo, ele consegue sentir, se a estampa estiver em alto relevo com código de cor, ele consegue saber o que ele está usando. É um trabalho muito legal da Sandra Mark, ela defendeu o doutorado esse ano, já tem bastante trabalho publicado se vocês tiverem interesse, tá? E esse aqui é uma solução também, um pouquinho de engenharia, que é um cabide que fala, não sei se vocês conhecem, mas então é possível gravar, né? Então ele, com a ajuda de um cuidador, ele grava. Nesse cabide tá uma calça preta com uma blusa azul. Então ele já deixa as roupas pré-arrumadinhas no armário dele, a partir dali ele consegue se vestir, né? Não pode. Tem gente que diz assim, Bruno, mas ele não tá vendo por que ele quer saber o que ele tá vestindo, ele não tá vendo mesmo porque ele se incomoda. Mas a gente tem que parar pra pensar que ninguém quer se diferenciar na sociedade pelo feio, né? Pelo grotesco. A gente quer se diferenciar por ser bonito, por estar elegante, certo? As pessoas com deficiência também, não é porque eles não veem que eles não gostam de receber um elogio. Nossa, como você está elegante, como você está bonito, né? Alguém te ajudou? Não, eu consigo fazer isso sozinho. Já pensou o orgulho de poder dizer, não, eu tenho autonomia para escolher minha roupa, né? Uma coisa tão simples. Não é mais um não que ele soma. Eu não consigo estudar, eu não consigo trabalhar, eu não consigo nem escolher minhas roupas, né? Então por aí a gente já vê como essa autoestima vai ficando debilitada. Deficiência auditiva. Então, dificuldades, o que se interfere na moda? Dificuldades para comprar as roupas, né? Vendedores treinados em Libra. Então, gente, nessas minhas andanças, já ouvi gente que falou que chegou em loja, pegou a roupa para ver, aí veio um vendedor tentar falar com ele foi fazer um gesto, não entendo, foi tentar... Pessoas assim, não sabia o que ele queria fazer, chamou um segurança e pediu para retirar essa pessoa da loja. Então pense um constrangimento, o quanto, ok, o vendedor não sabe Libras, ok, mas pelo menos ter uma sensibilidade de entender, né, procurar escrever, procurar outros meios de comunicação e de não constrangimento dessa pessoa. Quando a deficiência auditiva não é total, ela usa um aparelho, às vezes essas pessoas não conseguem adentrar em lojas porque o som é tão alto da música ou da conversa que ele interfere, né? Não sei se vocês já conversaram com pessoas que usam aparelho, eles dizem assim, tá gritando no meu ouvido. Então ele chega a dar interferência da música no aparelho auditivo. Então o próprio, que a gente fala, né, da experiência do usuário, a experiência, né, auditiva de projetar esse ambiente de lojas e shoppings para que as pessoas consigam estar ali sem afetar a sua própria saúde e segurança. Depois, deficiência intelectual em moda. Então, como que se define a deficiência intelectual, né? Funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a 2 ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como, que eles trazem várias, uma delas é cuidado pessoal. Então, uma das coisas que faz a pessoa ser considerada com deficiência intelectual é ela não ter a capacidade de ter cuidado pessoal. Então, a gente fazendo roupas acessíveis, isso ajuda, tá? Aqui eu trago alguns exemplos para vocês, por exemplo, pessoas com Alzheimer, síndrome de Down, autismo, paralisia cerebral. Então, síndrome de Down, a primeira coisa que a gente tem que pensar, estudando, né, essa síndrome, eles têm estatura muito inferior que a média da população, e eles geralmente são
mais gordos. Então, essa roupa tem que ter realmente medidas antropométricas que caibam nele, ou sistemas de adaptação, que a roupa possa ser adaptada de uma forma fácil, caber para uma pessoa com ou sem síndrome de Down, né? Questões de autismo, de Alzheimer. Às vezes as pessoas têm padrões de comportamento diferente. Então, existem pessoas que não têm esse senso de pudor. Então, às vezes ela vai tirar a roupa em público, porque para ela não faz mal, entendeu? Enfim, ela sentiu um estímulo, ela vai fazer. Então, o que a roupa vem nesse sentido? Ela não vem facilitar, ela vem dificultar. Aqui é um exemplo, tá? Não é uma roupa bonita, mas ela tem o quê? Ela tem um fecho atrás com um zíper do lado contrário e ainda vem uns ganchinhos cruzando aqui, ó, para que ela não consiga tirar a roupa. Porque existem N relatos de pessoas que foram levadas presas porque tiraram a roupa em público e depois, quando veio um familiar buscar, tinham uma deficiência intelectual. Não é que ele estava atentando contra o pudor, para ele era uma coisa normal, né? Outra questão que tem aumentado muito, questão de autismo, né? Então, às vezes as pessoas entram em padrão, se beliscam, se machucam. Então, às vezes a roupa tem essa função, essa funcionalidade de proteger a pessoa contra um padrão. Ela se joga no chão, precisa de um reforço no joelho. Ela cai, precisa de um reforço para a área do quadril, para que ela não quebre um osso, não tenha um hematoma, não se machuque. Às vezes o tecido, ele é fofinho, ele proporciona um conforto para a pessoa com determinado tipo de autismo que dificulta que ela entre numa situação padrão, que ela chore, que ela grite, que ela se jogue no chão, apenas pelo toque, né? Então isso aí é um campo gigante, né? Hoje a gente tem mais de 200 tipos de autismo, que ainda tem que ser estudado, tanto pela parte da saúde, mas pela parte de design, como que a roupa ou qualquer produto pode ajudar para que ele leve uma vida mais tranquila, ok? Deficiência sensorial é uma deficiência que geralmente é esquecida, né? Mas eu gosto muito de falar, porque eu tenho muita alergia, então isso afeta diretamente. Que tecido que a gente vai usar? Um tecido de fibra natural? Tecido de fibra sintética? Tem gente que às vezes tem alergia uma vida inteira e não sabe que é porque está usando poliéster ou porque está usando elastano. Muita gente tem alergia ao elastano, que ele vem lá do látex, né? Da seringueira, então aquilo lhe dá alergia na pele. Quantos bebezinhos, por exemplo, ficam com o corpo todo vermelho, começam a tomar remédio com dias, sem saber que era um tecido que podia estar melhorando ou beneficiando, né? Então a gente também tem tecidos antibacterianos ou antifúngicos, que são muito utilizados já na área hospitalar. Eles facilitam para que não haja proliferação, então, de micro-organismos, facilitam a cicatrização, tá? Íons de prata. É uma roupa bem cara, pouco acessível no Brasil, mas ela favorece também a cicatrização de feridas, tá? Nanopartículas de cerâmica melhoram a circulação do sangue. Ai, Bruna, mas é tão pouquinho. É pouquinho pra gente. Mas a gente pensar numa pessoa que tem uma lesão medular, que fica sentada, que já tem, por exemplo, a parte inferior do corpo com pouca circulação, então uma melhora, por menor que possa ser, ela já ajuda para que essa pele não fique fria, para que circule melhor o sangue, né? Então, tudo isso a moda pode ir colaborando, tá? Proteção ultravioleta, sem falar em outras coisas, por exemplo, tecido que repele mosquito, entre outras coisas, tá? E temos também os idosos, né? Então, vocês já devem saber que a gente está tendo a inversão da pirâmide no Brasil. Hoje a gente tem 15 milhões de idosos, né, em 2013. Em 2060 serão mais de 80 milhões. Então, essa população idosa, não é dizer que todo idoso tem deficiência, mas com a idade muitas deficiências vão aparecendo. E daí, né? Então, um incentivo também a pesquisas para a área de deficiência, ela vem ao encontro desses dados do censo que mostram que muito em breve teremos muitos idosos. Ou nós começamos a projetar para que esses idosos tenham uma qualidade melhor de vida, ou realmente vai ser difícil aqui no Brasil e em todo lugar. Quando a gente fala que às vezes na Europa ou em determinado lugar os produtos já estão mais avançados, a arquitetura já está mais avançada, mais acessível, é porque eles já estão nessa condição, né? Então hoje a nossa missão, enquanto pesquisadores e estudantes, conseguir projetar para incluir essa população também, né? E aqui existem alguns mitos, né? Que a gente diz, mas o pessoal idoso, como que a gente vai fazer um produto para eles? Só vivem da aposentadoria. Então a gente tem aqui metade dos idosos do Brasil
faz parte da classe média, 4,6 vivem com alto padrão de vida, né? Depois foi feita uma pesquisa quais são os medos, né, os temores dessa população. Entre, né, problemas de saúde, preocupações financeiras, está ali, aparência física. Então eles nunca houve uma geração idosa que se preocupasse tanto com a beleza, tanto com o que ela vai vestir. E eles falam, existem poucos produtos adaptados à nossa necessidade, né? Ah, é tudo muito curtinho. Eu sou idosa, não quero mostrar o meu corpo, mas eu quero estar bonita. Então como que eu posso projetar para a inclusão nesse sentido? E daí eu trago para mostrar para vocês alguns eventos que já acontecem no Brasil, né? Que são desfiles de moda inclusiva. Então esses desfiles, às vezes eu tenho algumas críticas até eles, eu falo que eles querem ser desfiles inclusivos, mas na verdade eles são desfiles exclusivos, porque eles são exclusivos para pessoas com deficiência. Né? Mas eu acho que faz parte de um caminhar que a gente está tendo no Brasil, e um dia nós teremos um único desfile em que nós teremos pessoas com e sem deficiência. Hoje a gente está pensando ainda nessa roupa exclusiva para eles, que é a roupa que eu chamo funcional, né? Porque a gente está pensando só para eles. Mas isso é muito importante para que os estilistas, os designers de moda, os projetistas comecem a levar em consideração essa população, né? Então a gente tem aqui Rea Fashion, que é uma feira grande do setor, né, na Reatec, concurso de moda inclusiva de São Paulo, Uno Chapecó, Fashion Mob, Inclusion Fashion Day, o Make It, o Prêmio Brasil do Sul de Moda Inclusiva, que esse ano vai estar na 7ª edição. Ele inclui todo o sul do país, inclusive vou falar um pouquinho dele depois, né? Acontece no segundo semestre, se alguém tiver interesse de participar. E temos também algumas lojas de moda inclusiva no Brasil, então a Dascaware e Lado B Moda Inclusiva são duas que já estão aí há uns 4, 5 anos no mercado. Tá? E trago então algumas empresas que comercializam com inclusão. Então, que eu acho que é um modelo bacana de negócio. Porque quando a gente fala assim, moda inclusiva, eu não quero que tenha uma loja que venda só para pessoa com deficiência, né? Será que a pessoa ela vai passar a vida inteira se diferenciando por ter uma deficiência? Será que não pode ter uma loja que vende para os dois? Então essa loja é uma loja britânica, se eu não me engano, muito bacana, né? A Blank Label, e ela produz para todos. Inclusive esse aqui é um comercial deles, então a gente vê, né, as cotas, a gente vê todos os tipos de pessoas. A gente também tem uma pessoa com deficiência. Bruna, como que ele consegue produzir? Ele vende só pela internet. Como que ele consegue produzir assim? Então eles vendem assim, eles vendem com o que eu chamo de customização em massa, tá? Então essa é uma parte que eu estudei um pouco agora no meu doutorado. Ela trabalha com variedade e modularidade das peças. Então eu posso chegar lá, ou quem quiser comprar, independente cor, tamanho, tipo, preferência, e ela pode escolher cada detalhe da roupa. Então a gola pra mim é melhor com um botãozinho preso aqui, não, melhor sem. Aqui eu gosto de botão duplo, não, eu quero um. Eu quero as duas mangas compridas. Não, eu quero uma manga curta, porque eu gosto ou porque eu tenho uma deficiência. Essa manga aqui eu quero com 20 centímetros, essa aqui eu quero com 10 na largura, porque aqui tem uma amputação e ela fica mais fininha. Então esse sistema de customização em massa eu posso ir escolhendo, tá, entre módulos, ou inserir valores, né, que seriam a variedade que a gente chama, isso vem um pouquinho lá da administração, customização em massa, e a partir daí eu consigo atender uma ampla gama de consumidores. Não faz mal se tem ou não tem deficiência, eu consigo produzir e vender para todo mundo. Isso é bom para a empresa, porque aumenta o número de clientes que ela vai ter, e é bom para o usuário, porque realmente ele é incluído, né? Ele não é excluído para uma loja que só vende para ele, ok? Então esse é uma forma de cocriação, tá? Uma cocriação na parte da venda. E aí eu trago alguns outros exemplos de loja, tá? Então esse é um exemplo bem famoso da Tommy, não sei se alguém já conhece essa coleção deles. Eles têm uma coleção que eles chamam Adaptive, tá? Então essa coleção para crianças e para adultos, tá? Várias soluções que eles buscaram, e algumas delas são realmente inclusivas. Então elas não são roupas, primeiro, não são roupas feias, né? Que muitas vezes também eu ia falar com pessoas com deficiência, levava a roupa e perguntava: o que você acha dessa roupa? E explicava a roupa, ela abre aqui, ela faz isso, bacana, assim. Ela disse: nossa, que roupa bacana é essa? Essa roupa realmente funcional, eu conseguiria me vestir sozinha. Falei: você quer essa roupa? Você gostou dela? Aí a pessoa não respondia. Aí eu assim: você não gostou? Ela assim:
Não, a roupa é bacana. Daí ela virava e perguntou assim, mas você usaria essa roupa? Eu falei assim, talvez usaria. Ela assim, não, você não usaria, porque essa roupa é muito feia, né? E eles falam mesmo. Então aí eu cheguei num estágio que eu pensei assim, eles não querem essa roupa, eles querem estar bonito mesmo, né? Eles querem comunicar a moda deles. Então isso eu achei bacana da Tommy. Ok, a outra loja era uma loja de roupa mais social. A Tommy faz uma roupa casual, que todo mundo, né, usa. Ok, pra gente aqui no Brasil é caro ainda consumir Tommy, mas pra eles lá, vocês vão ver, depois eu vou mostrar os preços, que tá num valor acessível pra todos, né, que podem comprar em dólar. Essa aqui é uma solução muito bacana deles, né, que é um problema não só da pessoa com deficiência, mas é um problema meu e acredito de um monte de gente aqui. Compra a calça, ou fica faltando um pedaço, ou fica um tantão comprido lá embaixo, tem que mandar fazer bainha. Então eles desenvolveram um sisteminha com 3 botões, aqui em cima tem um ganchinho, você consegue lá prender de um lado num botão, no outro, a hora que você vira, a bainha tá feita. Dá para então é feita maior, dá para uma modelo alto, dá para uma pessoa mais baixinha, né, que tem síndrome de Down, que é baixinha, dá para mim, dá para todo mundo, tá à venda nas lojas e é acessível para todo mundo. Esse aqui é uma blusinha normal, modelo infantil, e atrás ela tem botões de imã. Então facilita para quem não tem a destreza fina da mão, ela consegue pegar, do jeito que ela conseguir pegar a peça, ela consegue aproximar e a peça já fecha, ok? Aqui é na parte das costas, né? Então aqui ela facilita para que a criança seja vestida, né? Só que ela fica sutil, então ela não machuca a parte de trás das costas, tá? Outros exemplos, aqui tem uma abertura lateral que facilita na passagem da cabeça, para que não sufoque, para que não trave na cabeça. Crianças, algumas com paralisia cerebral, pessoas com autismo, só esse movimento de você passar a cabeça aqui pela gola, ele fica um segundinho sem enxergar, ele entra em pânico, entra em espasticidade, ele tem medo, né? Então se você tem maior espaço aqui ou aqui, isso passa mais rápido, não fica trancado, eles choram, eles caem no chão, né? O vestir parece uma atividade simples, mas pode virar um pesadelo, né? Outra questão de abertura aqui na parte, então a gente tem essas calças skinny e elas são bem justinhas. E daí, como a gente vai fazer uma roupa para pessoa com deficiência, no geral se faz uma roupa larga, né? Sempre uma roupa muito larga, muito grande, porque daí entra e sai mais fácil. Mas e se ele quiser usar uma calça justinha, né? Aqui tem um sistema de abertura lateral com botão de imã que ele consegue abrir e facilita a passar uma perna com prótese, a passar cabelo e passar numa pessoa que tem que usar uma órtese, da pessoa que tem uma deformidade na perna, né, um membro espástico, um membro com rigidez, tá? Depois, zíperes de fácil acesso que podem ser abertos com uma mão, então eles têm um puxador mais longo. A abertura lateral aqui que facilita, aqui no caso, a amamentação, mas para pessoas que têm abertura para fazer alimentação aqui pelo tubo gástrico, tá? Ajuste na calça. Então esse aqui é um ajuste muito comum também. Pessoa cadeirante fica sentado, o que acontece? Baixo a parte de trás do cós. Então a roupa pensada para a pessoa ficar sentada, ela geralmente tem um cós mais alto, de 15 a 17 centímetros na parte de trás, para que quando ela fique sentada não fique parecendo o cofrinho que a gente fala, né? Mas, mesmo assim, se ele fica muito alto, ele fica aberto na parte de trás do corpo, ele cede para trás. Então, esse ajuste de calça com elástico, que é muito comum em roupa de criança, pode ser adaptado para roupa adulta também, tá? Outro exemplo da Tommy, a abertura dessa parte frontal, então facilitando a troca aí do banheiro. E aqui eu tenho algumas peças, ó, que são roupas adaptáveis, que tem esse sistema aqui, um vestido, a calça, saia, shorts, e ó, preços 50 euros, né? Ok? 50 dólares, perdão. Pra gente é bastante, né? Porque às vezes 4, 5, mas pra eles é um preço que seria justo. Que é outra questão que eu, nas pesquisas, né, que eu falei com vários cadeirantes e várias pessoas com deficiência, eles diziam: as poucas roupas que a gente encontra adaptado ou são feias ou são tão caras que eu não consigo acessar, né? Então não é só o acesso físico de colocar e tirar, é acesso econômico também, tá? A Target é uma gigante do fast fashion, tá? Ela vende muito, assim, por exemplo, ela vende pro Mercadorama, pro Big, sabe? Aqui no Brasil a gente não tem, mas é uma gigante. Ela também fez uma linha de design farol para crianças.
ela trabalha com roupas adaptáveis, então aqui dá para tirar essa manguinha, ela abre lateral, a roupa abre inteira, então ela facilita colocar independente, se a pessoa tá um pouquinho tortinha, criança para frente, e coloca rápido, então não é aquele momento que ela tem que se esforçar para colocar a mão, porque é difícil para eles passarem uma mão inteira numa manga, né? Então dá para tirar e colocar tudo independentemente, tá? Roupinhas com essa abertura escondida, tá? Por debaixo da roupa, no bodyzinho, aqui tem essa aberturinha. Pra que é isso? Existem muitas crianças que não se alimentam pela boca, elas se alimentam por um tubo que vai direto no estômago, tá? E o que acontece? Essas crianças, elas eram tiradas de sala e elas iam lá para o refeitório, para a cozinha, para um lugar especial e ficavam lá recebendo alimentação, porque não dava para fazer isso em sala, porque teria que tirar a roupa da criança. Então, com essa roupa com abertura, o que facilita? Que ela possa comer junto com os amiguinhos no colégio, né? Então, parece uma coisa assim muito simples ou talvez muito complexa. Mas imagina uma criança que nunca pode comer, fazer o recreio com os amigos, né? Então, uma coisa simples na roupa que facilita. Outra situação aqui, a costura, que tipo de costura que vai ter? Às vezes a costura para fora da roupa, ela já fica roçando na pele, a criança já fica irritada. Então, o que eles chamam de costuras sutis, né? Flat seams, eles ajudam crianças principalmente nessa parte sensorial, tá? Aqui uma outra adaptação em jeans, então com elástico na parte de trás, botãozinho aqui na lateral. Uniformes, né? Então não são todas as escolas que têm um uniforme, né? Nos Estados Unidos, uniforme específico do colégio, eles têm padrões, né? Então a blusa azul, a calça é bege, eles já fazem estilos uniformes com essas adaptações, botam um bolsinho, então fica tudo bem discreto. A professora só chega ali, conecta, ela pode fazer o intervalo dela junto com a turma, tá? Uma outra loja que eu acho muito bacana, que tem alguns produtos, ó, esse tênis eu acho muito legal, tá? Esse aqui é com velcro, mais comum, mas não sei se vocês já colocaram um sapato numa criança. Primeiro que eles não param com aquele pezinho, é super difícil. E depois, passar o pé pelo buraquinho do sapato é muito complicado. Imagina uma pessoa que tem um pé torto pra cá, torto pra lá. É muito difícil, então poder abrir todo esse sapato aqui, colocar o pé e fechar, isso aqui às vezes economiza 10, 15 minutos numa troca de roupa, tá? Aqui uma calça com bolso lateral, então um detalhe que a gente não pensa também. Esse bolso aqui, a hora que a gente senta, cai tudo. Então ele não serve para a pessoa que fica sentada o dia inteiro, certo? Aqui um outro projeto. Então uma luva que abre inteira aqui, então você coloca a mão e fecha, muito mais fácil. Aqui a abertura também para tubo de alimentação. Tá? Um videozinho pra vocês que é a missão dessas artes, que é essa loja, tá? Então eu acho legal porque ela fala o que é a realidade. Não importa o que você faz, não importa o que você gosta. Todo dia quando você levanta, você não vai ser pelado, você tem que se vestir. E ali tem que ser um momento de independência, de você poder escolher o que você gosta e fazer essa atividade sozinho. Então isso é muito importante, né? Eles não vendem só produtos deles, eles conseguem que várias marcas adaptem produtos para a questão da necessidade, eles revendem, tá? Gente, eu vi que a minha hora tá um pouquinho acelerada, que eu falei demais, então eu vou passar alguns slides, tá? Mas
aqui assim, bem rapidinho. É um sistema que coloca cores e tamanhos para pessoa com deficiência visual utilizando o Braille, tá? Aqui uma outra marca, depois quem tiver interesse me pede que eu mostre, tá? De roupa infantil, também com abertura para tudo de alimentação. Aqui uma outra marca que trabalha a questão de representatividade, que eu tenho alguns slides falando disso, então da importância dessa representatividade nas indústrias de moda, nas lojas de moda, nos desfiles de moda, e como essas pessoas ficam felizes e passam às vezes a só consumir aquela marca, né? Questão de fidelidade, simplesmente por convidar os usuários aqui. Essa mocinha ela tem diabetes, então ela usa um adesivo colado, mas só de ela ver isso numa propaganda, existem relatos, né, de como ela se sentiu emocionada e de como ela diz, nossa, aquela pessoa é tão bonita, e ela teve coragem de usar uma lingerie e postar no site da marca. De ela chorar, de ela se emocionar, de ela começar a olhar ela mesma com outros olhos e se sentir bonita. Esse empoderamento é muito importante, por isso que o desfile de moda inclusiva nesse momento é muito importante no Brasil. A passarela com modelos é muito importante, né? Aqui a gente tem a Vogue Teen, que trouxe então no ano passado N pessoas com deficiências, eles falando que tem pessoas ainda que têm medo de chegar perto de pessoa com deficiência e de falar com ela. Então essa representatividade é importante para que eles estejam na mídia e mostrem que eles também são belos, também são capazes, eles só precisam de acesso, né? Aqui então um desfile em Miami do ano passado, né, de roupa de banho, trazendo também, né? Então o encorajamento desses modelos de estarem lá, de mostrarem o seu corpo. Às vezes as marcas colocam, né? Só falta botar um sobretudo com capuz e tapar a pessoa com deficiência. Então não, a gente realmente precisa mostrar e dizer que são pessoas normais, querendo viver, se sentir belas, se sentir amadas e ter esse seu lugar, seu espaço no mundo, tá? E aí vou falar então um pouco mais específico agora, depois dessa introdução, o que é a minha pesquisa de doutorado, tá? Então na minha pesquisa de doutorado eu fui falar com lojas que vendem moda inclusiva. No Brasil a gente tinha 2, agora a gente já tem 5. E eu pesquisei 30 lojas de moda inclusiva que existem no mundo inteiro. Eu fiz um intercâmbio doutoral, fui em algumas dessas lojas, conversei. E eu percebi o quê? Que é difícil manter uma loja de moda inclusiva, mas muito provavelmente porque eles se focam só no público com deficiência. E quando você tem um público mais restrito, é mais difícil você ter bastante gente que compra, esse produto fica muito caro, aí você restringe mais ainda esse público. Então eu comecei a conversar com esses donos de empresas que seria interessante talvez usar a customização em massa e a cocriação. Eu vi que muitas empresas ainda ficam estilista ou equipe de design sozinha pensando na roupa, sem ter esse contato direto com a pessoa com deficiência, né? Mas as empresas não estavam muito abertas, então eu fui falar com estilistas de moda inclusiva aqui do Brasil, que já tinham proposto coleções em desfiles, né? Então eu consegui levantar vários dados, entre eles me disseram assim: Bruna, a gente não tem métodos, guias, né, que facilitem a questão de moda, porque a gente tem muitos métodos de processo de desenvolvimento de produto. Mas para moda já é bem diferente, e para moda inclusiva existem outros fatores ainda, né? Então a gente sente falta, e foi a partir daí que eu pensei, bom, estou fazendo doutorado, posso propor alguma coisa para facilitar o desenvolvimento de moda inclusiva e funcional. E com certeza vai ter que ter esse projetista, tá? Dependente de qual ele seja, junto com pessoas com deficiência. Então aí entra a cocriação, que foi o que eu pesquisei também. Então, de uma maneira não sistematizada, isso já existia na relação entre esses estilistas e essas pessoas, porque uma pessoa que não tem deficiência, não dá para ela achar que ela sozinha, sem pesquisar, vai conseguir propor alguma coisa. Então, a cocriação nesse sentido seria o estilista, a pessoa com deficiência, um cuidador, e aqui eu coloquei um terapeuta ocupacional, mas poderia ser um profissional da área da saúde, trabalhando juntos para desenvolver essa coleção. Porque são saberes que eles vão se somar ali e eles vão fazer com que esse produto seja efetivo, tá? Pode ser um fisioterapeuta, pode ser um médico, mas é muito diferente, né? Depois eu utilizei o método e lá no final eu vi que quando eu tinha a participação de profissionais da área da saúde, o produto ele era muito mais efetivo. Ele realmente levava a uma funcionalidade muito maior, a uma autonomia muito maior do usuário, tá? Então o método basicamente é esse aqui, assim olhando, né? Pode parecer muita coisa, mas então são 3 fases principais, uma de pré-design, uma de design, uma prototipagem e avaliação. E essas aqui são as etapas de cada uma dessas fases, tá?
Então aqui no pré-design eu tenho um processo de desenvolvimento de produto para a área de moda normal. Isso aqui ele pode ser usado por um estilista que vai fazer um desfile, pode ser utilizado numa empresa, pode ser utilizado para fazer uma roupa para uma pessoa específica ou uma coleção. Então ele começa lá com um cronograma, definição de público-alvo, e aqui vem etapas que elas são, digamos, mais voltadas para atenderem as questões de deficiência, tá? Então, definição das necessidades e desejos, detalhamento das dificuldades, tá? Essas etapas que estão em verde são os momentos onde realmente acontecem os workshops de cocriação, tá? E para esses workshops foi desenvolvido esse material que vocês estão vendo aqui, que então é um livrinho que ele explica o método e ele tem uma série de ferramentas, tá? Então essas ferramentas são essas que estão dispostas aqui e elas vão sendo utilizadas pela equipe de design para conseguir captar os dados de projeto junto com esses usuários. Então, quais são as deficiências, o que é bom, o que é ruim, o que ele gosta, o que ele não gosta. Tem pesquisa de tendência, então, tem conceito de coleção, pesquisa de cores, por quê? Pra gente não ficar lá só fazendo aquela roupa funcional e feia, mas a gente também trazer estética para o nosso produto, tá? Então aqui, coleta de dados, aqui nessa parte de ideação, geração, avaliação de alternativas. As pessoas vão realmente sentar juntos com a pessoa com deficiência e desenhar as roupas com elas. Nossa, Bruno, mas aí talvez tire a minha autonomia enquanto design. Não. Com certeza, quem vai estar sendo tutor, liderando essa cocriação é um profissional que tenha conhecimento em moda, porque não dá para achar que uma pessoa que nunca ouviu falar de moda, ela vai conseguir sair criando sozinha. Por isso que é uma equipe multidisciplinar. Então essa equipe vai sentar, a pessoa com conhecimento em moda, ela lidera essa cocriação. Mas esses múltiplos saberes, eles são importantes, principalmente na hora do desenho, ele vai chegar e dizer, não, Bruno, isso aqui é muito bonito, mas eu não vou conseguir colocar. Eu não tenho a destreza fina assim. Tá? Então vai ter um protótipo, ela vai vestir, vai dizer, esse aqui eu consigo, esse aqui eu não consigo. Na última fase, aqui são feitos os desenhos, é feita a prototipagem, aqui ela avalia esse protótipo, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho do guia, o guia é esse aqui, tá? Ele é um livrinho, explica cada uma das fases e aqui vem as ferramentas. Então o cronograma, que esse aqui seria usado num projeto. No projeto de moda a gente começa o cronograma de baixo para cima, então a gente começa da data prevista para desfile, tá? Até o início. Bruno, o que muda isso? O que muda é que quando a gente vai projetar para pessoas com deficiência, a gente vai fazer uma cocriação, a gente tem que prever espaços de cocriação. Então a gente precisa de um tempo maior do que às vezes 4 meses que uma indústria leva. A gente precisa de 5 meses, 6 meses. Então aqui essa é uma ferramenta utilizada por empresas. Depois, painel de público-alvo, ele já levanta aqui quais serão as deficiências escolhidas, idade. Acho que todo mundo aqui do design está acostumado a trabalhar com painel de público-alvo, né? Mas a gente já coloca o nosso usuário aqui também, tá? Depois, essas são as ferramentas, tá? Esse livrinho, só para mostrar para vocês, ele tem uma explicação do que é a ferramenta e depois ele traz um protocolo para uso, tá? Então ele explica e traz o protocolo. Então ele foi utilizado em workshops com um projeto simulado, então era dado uma persona num contexto e as pessoas trabalhavam utilizando esse material, tá? Aí no caso aqui, esse questionário de informações de roupa de uso diário. Por que ele é bacana? Porque ele já traz as questões de moda importantes e específicas para o projeto de roupa para pessoa com deficiência. Então, qual tecido que é bom e ruim? Qual aviamento que é bom e ruim? A modelagem, né, que a gente faz em papel ou no computador. Qual que é o tamanho que ela tem que ter? Qual modelo que é mais fácil colocar e tirar? Tá? O cuidador, ele tem algum tipo de acometimento de saúde em relação a ter que vestir você? Tem cuidador que não consegue, né? Ele tem que levantar uma pessoa de 70 quilos, por exemplo. Né? Então aí a gente tem que pensar no cuidador, como que a gente vai vestir sem ter que levantar essa pessoa, tá? Então levanta todos esses dados. E depois de uma pessoa que tem uma deficiência muito severa, a gente faz uma análise da tarefa. O que é isso? Por exemplo, vamos desenvolver uma calça. A gente vai ter um protótipo de uma calça, vai pedir para a pessoa colocar aquela calça e a gente vai ver a interação com cada movimento, tá? Ela conseguiu baixar o zíper, ela conseguiu colocar o pé dentro da calça, conseguiu puxar até o joelho, no quadril. Como uma pessoa sentada vai passar a calça pelo quadril? Tem que deitar essa pessoa, virar para um lado, puxar, virar para o outro, puxar e puxar. Né? Então, às vezes, um movimento que pra gente é só, eu enfiei a calça. Uma pessoa, às vezes, usuária de cadeira de rodas, não é bem enfiar uma calça, né? Isso demora, então é uma análise mais minuciosa. E também uma pessoa que não precisa vestir essa roupa, mas ela tem um módulo de teste de aviamento, que é esse aqui.
um protótipozinho que ele é colocado para a pessoa, então na região que ela tem essa deficiência, e aqui ela pode testar esses aviamentos. Então você vê se ela consegue realmente abrir e fechar um zíper, passar um cinto numa calça, que tamanho de botão ela tem destreza para fechar e assim por diante, tá? Uma das ferramentas é a lista de pesquisa de produtos concorrentes e similares. Então aqui a gente já tem uma lista de todas essas empresas que existem no mundo, sites, para ter ideias de como fazer essas adaptações, tá? De como usar o protocolo. E depois, para finalizar a primeira etapa, ele tem então um protocolo onde a equipe de design sempre elenca quais os requisitos principais para esse projeto, coloca notas do que é obrigatório e o que é desejável, tá? E aí passa para a parte de design. Na parte de design, então, a gente tem um protocolo de parâmetros de coleção. Então, se for fazer uma coleção, tem que ter 50 peças. Quantas vão ser blusa, quantas vão ser vestido, quantas vão ser saia, assim por diante, o estilo de cada peça. Depois a gente tem a ferramenta 8, que é um painel de tendências, tá? Então, aí entra essas questões mais de design de moda, de estética no projeto, para que não seja uma coleção só funcional. Um conceito de coleção, a cartela de cores, tá? Então aqui é bem bacana que, por exemplo, assim, aí na cartela de cores já tem, para que a cocriação ela não se perca, ele já trabalha de uma maneira mais fácil. Então a gente tem várias opções de cores, quadradinhos. O projeto simulado eles podiam escolher as cores e colocar aqui. Tem uma gama de tecidos, né? Para que serve cada tecido? Então eles podem ver, tocar. Ah, esse tecido é bom. Então coloca, escolhe a cor do tecido, coloca a referência do tecido. Aqui tem uma gama de aviamentos, então material preparado já para essa cocriação. Pode testar cada um desses aviamentos e preencher os protocolos também, tá? Que são esses aqui. Na parte de criação, tá? Para estimular esse contato, a gente trabalha com bonequinhos de papel, croquis prontos para que seja rápido esse esboço, tá? Aqui eles estão em pé, eles têm croquis, cadeirante, criança, vários tipos. É trabalhado com um glossário, né? Desenho técnico que a gente chama um glossário de peças, porque às vezes eu posso chegar e dizer assim, é um vestido godê, né? Mas não necessariamente a pessoa saiba o que é. Então é um material preparado e é uma parte que demanda bastante tempo para que a equipe de design, junto com a pessoa com deficiência e o cuidador, consigam, não, vamos fazer 10 looks, a gente determinou 2 vestidos, 2 saias, e aí eles consigam chegar nesses desenhos, tá? Protocolo de avaliação das alternativas, então a gente usa em moda quando tem mais de uma alternativa e a gente precisa escolher uma só, tá? Sequência de looks, então isso seria mais ou menos um look conversando com o outro, uma sequência de desfile. Depois essa parte que é uma parte mais técnica, né? Uma parte que não é feita em cocriação, que é a ficha técnica de produto, desenho técnico, especificações para produção, iniciais. Coleta de medidas antropométricas, então a gente tem um protocolo aqui explicando como eu tiro a medida de uma pessoa sentada, em pé, deitada, né? Então varia, uma pessoa com sobrepeso, não é sempre da mesma maneira e existe uma lacuna de como tirar essas medidas nas normas brasileiras, tá? A partir disso, o protocolo, o modelo é modelado, é cortado, é costurado e a gente vem para uma fase final de avaliação desse modelo. Se esse modelo é bem avaliado, então ele pode ser produzido. Se ele não é bem avaliado, é um processo iterativo que ele vai voltar, se tiver que ser redesenhado, remodelado, ajustado. E quem faz essa avaliação é a pessoa com deficiência, que é uma discussão que desde o início da pesquisa a gente vê, os designers, né? Quando a gente chega, né, e fala para a pessoa assim, eu sou designer, eu vim falar com você, eles já olham e dizem assim, o produto já está pronto? Eu falei, não, eu vou fazer. Ele não está pronto. Eu falei, não está pronto. Ainda bem. Porque esse negócio de fazer o produto e trazer para mim avaliar, eu não quero. Eu quero que você venha antes perguntar o que eu preciso, né? Então, por isso a cocriação. Eu tenho que pensar nesse usuário lá no início. Uma frase-chave que eles dizem é, nada para nós sem nós. Então, desde o início, pensar neles nesse projeto, tá? Aqui eu trago para vocês algumas roupas. Não é uma coleção, tá? São roupas feitas para usuários específicos. Então, aqui são 2 meninas diferentes, tinha a Miela Meningosselli, sobrepeso, usava horta, usava fralda, ela queria um macacão, então foi feito sobre ela, ele tem uma abertura maior aqui, né, usada de cadeira de rodas. Essa aqui também, enfim, eu não vou explicar cada um deles, mas assim, foram peças feitas a partir do método, facilitando que eles conseguissem colocar sozinhos, puxar essa calça sozinhos, né, por exemplo, alguns meninos.
relato desses meninos aqui. Eles diziam assim: Bruna, eles tinham paralisia cerebral severa. A gente sai de casa, a mãe, eles não diziam, né? A cuidadora falava junto. A mãe amarra o cadarço aqui da cintura e eu vou pro colégio. Chega no colégio, eu tento puxar e aquilo ali embole. Eles não conseguem fazer um cadarço ou tirar um cadarço. Ele não conseguia tirar a calça. E aí ele fazia as necessidades na roupa. Agora pense para uma criança de 10 anos que acontece isso no colégio, ela não quer sair do banheiro, tem que chamar a mãe, é todo... e vira bullying e vira um catatal, só por causa de um cadarço no colo. Não era muito mais fácil tirar esse cadarço, né? Colocar um elástico, colocar um sistema que facilite que ele consiga subir essa peça, porque como eles têm a espasticidade, eles não conseguem subir de uma vez. Eles sobem e enrola na parte de trás, então às vezes eles saíam do banheiro com a calça na parte de trás embaixo, mostrando a cuequinha. Criança é cruel, né? Vocês sabem que vai apontar e vai fazer brincadeira. Então assim, às vezes só de tirar um cadarço e botar um elástico e fazer um sistema de pega diferente na calça, já resolveu um problema que se arrastava há anos, né? Um trauma, enfim, N coisas, tá? Queria falar para vocês rapidamente do 7º Prêmio Brasil Sul de Moda Inclusiva. Então esse aqui é um evento que acontece no sul do país, sempre no segundo semestre. Ele convida designers de moda, designers em geral, em projetarem coleções, mini coleções, e são 3 peças apenas, 3 looks completos, né, parte de cima e de baixo. É desfilado sempre em Florianópolis, mas aceita pessoas de qualquer região aqui do sul do país. As inscrições geralmente são em setembro e eles são desfilados em dezembro, tá? O que eles pedem? É bem resumido, não é tudo isso aqui não. Eles pedem um painel, acho que de tendências, um painel conceitual e os desenhos croquis técnico de 3 looks, tá? É mandado, eles fazem uma avaliação, selecionam e quem for contemplado ganha uma quantidade de tecido para desenvolver as peças e pode desfilar. Então assim, é uma proposta bacana, porque para aprender, né, para ter esse contato com o público com deficiência, ver que não é um bicho de 7 cabeças, é uma oportunidade, sai bastante na mídia, então de estar se conhecendo, às vezes como design também, e estar conhecendo essas necessidades e promovendo a inclusão, que é o mais importante pra gente. Então queria deixar isso para vocês como uma oportunidade aí para quem gosta da área, tá? Pessoal, desculpa ter falado demais, obrigada por terem me ouvido. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser ver o material depois, eu vou deixar aqui, a gente pode conversar um pouquinho mais, tá? Muito obrigada.